Boa tarde, mães que oram. Tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje o nosso aprendizado com Santa Teresa a respeito dos graus de oração, dos métodos de orar. Estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bem, continuando, semana passada nós vimos com Nereida sobre a oração ascética e como que nós temos que nos dedicar para amar a Deus sobre todas as coisas. O que me deixou mais, o que me tocou mais, né, foi entender que o nosso primeiro passo, né, para a vida de oração é sermos mais humildes e reconhecer nossa fraqueza diante de Deus. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o segundo grau, o segundo passo para a oração segundo Teresa. Aqui, Santa Teresa nos ensina que vamos precisar de muito mais do que um balde de água para regar o nosso jardim. Só lembrando um pouco, Santa Teresa, ela coloca a nossa vida de oração como se fosse um jardim pedregoso, um jardim num terreno árido, e que na primeira oração ela fala que a gente precisa de regar esse jardim. E aqui ela fala que nós vamos precisar muito mais do que um balde, que nós vamos precisar, na verdade, de nora e alcatruzes. Muitas de nós aqui, com certeza, e eu mesmo, não sabia do que se tratava nora e alcatruzes. É um sistema em roda que são colocados vários baldes e essa roda vai no poço ou no rio pegando mais água, ou seja, você tem condição de adquirir mais água para regar o seu jardim. O que trata-se, né, de um mecanismo de conseguir mais água. O que Santa Teresa quis dizer com isso? É que nesse momento nós precisamos aprofundar, intensificar a nossa oração. E esse grau de oração, que é o segundo grau que Santa Teresa nos ensina, é chamado de quietude. Aqui nós estamos mais quietos, mais fechados, mais recolhidos, pois essa intimidade ela nos faz perceber mais as graças de Deus. É nessa quietude que a gente percebe mais as graças de Deus em nossa vida. Santa Teresa mesmo diz no seu livro, né, no Livro da Vida, ela conta que várias vezes ela mesma lançou mão desse método, né? E mesmo que o tempo seja longo de oração, mesmo que você coloque-se em oração por muito tempo, nesse grau ele não é penoso, ele, ao contrário, ele traz muitas alegrias ao seu coração. Com a oração profunda é que a gente vai descobrindo as nossas virtudes e vai nos dando a conhecer as coisas do céu. Teresa chama esse momento que a gente conhece, as graças do céu, de graças sobrenaturais. O que são para Teresa essas graças sobrenaturais? Significa que ao experimentarmos a alegria que vem de Deus, a verdadeira alegria de Deus, nós vamos descobrir que todas as alegrias do mundo, essas alegrias, elas são passageiras. Riqueza, poder, honra, prazeres, isso tudo é passageiro. Esse mundo é passageiro, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, que nada disso pode nos satisfazer, que as alegrias, que as graças do mundo não nos satisfazem plenamente, completamente. Ela relata nesse ponto que nós estamos
numa profundidade de oração que nós podemos falar diretamente com Deus. E isso é de uma profundidade muito grande. Nesse momento, nós podemos enfrentar algumas dificuldades, porque nesse jardim, a comparação dela, alguns momentos o jardim pode se tornar sem flor, o jardim pode se tornar sem verde, e aí é que nós temos que enfrentar essas intempéries, falta de flores, falta de verde, mas ela nos apresenta aí nesse momento a imensa misericórdia de Deus, porque nesse momento é que nós temos que entender que nada é por nós, nada é por nós, pelos nossos feitos, pelas nossas mãos, tudo é misericórdia de Deus. Então, nós somos fracos, pequenos, não merecemos nada, somos pecadores, mas tudo é pela graça de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus. E aí sim, na perseverança da fé, da oração, enfrentando esse momento de dificuldade, de aridez no nosso jardim, nós vamos nos mantendo na fé, nos mantendo na oração, é que nós vamos ultrapassar esse momento de dificuldade. O que nós não podemos é não esmorecer. O que nós não podemos não nos deixar esmorecer. Temos que continuar firmes na oração. E é preciso, nesse momento, não tirarmos os olhos da cruz. Porque o próprio Jesus disse: tome sua cruz e me siga. Quando nós crescemos na fé e na oração, nós também crescemos na graça de Deus. Ao transpor uma dificuldade, ao transpor um terreno árido, ao transpor um momento difícil da vida, nós podemos enxergar a graça de Deus. E nesse momento, Santa Teresa nos alerta de um perigo. E qual é esse perigo? Quando nós estamos na graça de Deus, nós queremos ficar ali, quietinhos, na graça. É como se a gente falasse assim: ai meu Deus, se o mundo terminasse agora, tá tudo bem, minha vida tá cheia de graça, tá cheia da graça de Deus. Até ela chama-nos atenção uma comparação com São Pedro. Eu já falei aqui algumas vezes, em alguns momentos de formação e até nos oracionais, que eu me identifico muito, eu pessoalmente, Maria Teresa, me identifico muito com São Pedro. São Pedro era um homem temeroso, medroso e assim, cheio de defeitos, negou Jesus 3 vezes, enfim. E São Pedro, na passagem da transfiguração, lá em Mateus, no Monte Tabor, Jesus chama João, Tiago e Pedro e sobem para o Monte Tabor para orar. E lá aparecem Moisés e Elias. E tá tudo na graça, né? Então Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, vamos ficar aqui, vamos montar uma tenda. Nós montamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui na graça de Deus, vamos ficar aqui quietinho, eu quero ficar aqui na graça. E Jesus fala para ele: não, nós vamos descer. Jesus tá aí para enfrentar, né, para chegar em Jerusalém e enfrentar a sua paixão, né? Jesus vai enfrentar a paixão. E aí ele fala para Pedro: não, Pedro, nós temos que descer, nós não vamos ficar aqui com Moisés e com Elias só no bem bom. Algumas pessoas chegam nesse momento de graça, elas não querem se mover, mas Teresa fala: coitados, porque não depende de nós, não
querermos nos mover nos momentos de graça. Não depende de nós, depende da vontade de Deus. E graças a Deus nós temos a arma, né, da oração, porque Deus não nos deixa sozinhos. Nós temos as nossas armas para lutar, né, para poder os nossos sacrifícios, a nossa caridade, né, para lutar e para poder ter de novo a graça de Deus. Nossa reflexão de hoje é a seguinte: Deus, ele nos exige sacrifícios e lutas para podermos ter água, para podermos receber a água de regar o nosso jardim. E deixo vocês com a seguinte reflexão: o que nos falta, o que nós devemos fazer, o que nos falta para sermos totalmente de Deus. Um abraço a todas. Estivemos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.